Bom, pessoal, olha, nós estamos, dentro da nossa programação, a gente está adiantado, né? Coisa que era para a gente ver hoje, nós já vimos, que deu tempo, né? Dentro do que foi colocado na programação. Então eu vou, tem uma coisa do período composto que não está aqui, mas está dentro do combo lá, tá? Mas não está dentro do que a gente tinha que passar, que é as orações subordinadas. Eu vou passar para vocês pelo menos duas, tá? Se der tempo a gente passa mais, mas vamos passar pelo menos duas orações subordinadas, que é importante. Primeira, oração subordinada substantivo, tá? Oração subordinada substantivo. Presta atenção, nós temos três tipos de oração subordinada, tá? Nós temos a substantiva, nós temos a adjetiva, nós temos a adverbial. Por que uma oração? Primeiro, vamos só estabelecer aqui. Vai ser oração porque vai ter o quê? O que é que determina que um termo é oração? Hã? Verbo. Vai ser oração porque tem verbo. O que significa subordinado e coordenado? Coordenado, termo independente, certo? Se uma oração é coordenada, é porque ela é independente da outra. Eu posso fazer dois períodos simples. Eu cheguei e almocei. Eu posso falar eu cheguei, ponto. Tem sentido? Tem? Fala assim, olha, eu cheguei, ponto. Não preciso saber onde eu cheguei. Eu cheguei. Tem sentido? Tem. Eu almocei, ponto. Tem sentido? Também tem sentido. São duas orações coordenadas. Certo? Agora você fala assim, eu tenho, não, eu necessito. Tem sentido? Eu chego e falo assim, olha, eu necessito. Você vai perguntar, você necessita de quê? Porque o verbo necessitar precisa de complemento. É um verbo transitivo, né? Precisa de complemento. O complemento desse termo é o que a gente chama de subordinado, tá? Então as orações subordinadas são orações que sozinhas não fazem sentido. Precisa de outra oração para complementar, tá? Então ela vai ser uma oração subordinada porque ela é dependente. E substantiva, porque eu tenho alguns termos que são substantivos e que nós já vimos. Por exemplo, o sujeito. Ele é um termo substantivo. Se você lembrar bem, quando a gente vai classificar o sujeito, nós achamos o substantivo e os adjuntos adnominais desse substantivo, do núcleo. Então é um termo substantivo. O objeto direto, já vimos o objeto direto? Já vimos. O objeto direto também é um termo substantivo. O objeto indireto, complemento nominal, predicativo, o aposto, são todos o agente da passiva, são todos termos substantivos. Se eu transformo esses termos substantivos em oração, eles viram orações substantivas. Tá? Então vamos entender aqui. Primeiro isso aqui. Vai ser oração porque vai ter o quê? Verbo. Então para ser oração tem que ter verbo. Vai ser subordinada porque vai depender. E vai ser substantivo porque eu vou colocar aqui para vocês quais são os termos substantivos, tá? Então presta atenção, aqui ó. Termos substantivos. Tá? Desse lado de cá, desse lado aqui, eu vou colocar sem verbo. E desse lado de cá, eu vou colocar com verbo, tá? Qual a diferença do termo desse lado? Veja, a mesma coisa, mas tem uma diferença. O que significa sem verbo? Significa que ele não é oração. O mesmo termo com verbo significa que esse termo que não é oração passa a ser oração. Mas ele vai desempenhar a mesma coisa que ele vai representar lá sem verbo, ele vai representar aqui com verbo. A única diferença é que lá não vai ser oração e aqui vai ser oração. Por exemplo, sujeito. Sujeito aqui, que é o primeiro que a gente vai colocar. Ó, sujeito. Hã? Sem verbo, ele é só sujeito. Com verbo, ele passa a ser o quê? Oração subordinada, não é um termo substantivo? Então, o sujeito
Com o verbo passa a ser uma oração subordinada substantiva. Certo? Sem verbo, só sujeito. Com verbo, oração subordinada substantiva. Sujeito? Eu vou falar oração sujeito? Não. Eu vou falar oração subjetiva. Tá? Entenderam? Mais ou menos. Vamos lá. Para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Para ser subordinada por quê? Porque depende. Por que é substantivo? Aí eu tenho que saber quais são os termos substantivos. Primeiro é o sujeito. Se eu pego o sujeito, sujeito tem verbo? Não necessariamente. Na maioria das vezes, inclusive, não tem verbo. Eu pego e coloco um verbo dentro do sujeito. O que eu transformo o sujeito? Numa oração. Subordinada, substantivo. O sujeito é um termo substantivo. Agora aqui, ó, é só o nome da oração. Eu não vou falar oração sujeito. Quando o sujeito se transforma em oração, eu vou falar oração subjetiva. É a mesma coisa de oração com a função do sujeito. Tá? Mesma coisa com o objeto direto. Ó, objeto direto. Peguei e coloquei um verbo dentro do objeto direto. O que virou o objeto direto? Hã? Oração subordinada substantiva com valor de objeto direto. Como é que chama a oração com valor de objeto direto? Objetiva direto, tá? Calma, nós só estamos apenas estamos mostrando. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um por um, tá? Ok? Professor, Oi. uma dúvida aqui. Pois não. Só sintoniza em qual parte do português eu tomo aqui? Morfologia? Não, é morfossintaxe. 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 Até agora é morfossintaxe. É porque a gente trabalhou morfossintaxe e está sobrando um tempinho. Né? Se você olhar lá na... Não sei se você tem aquela programação que eles têm. Tá lá embaixo. Eles têm ou não? É. Tem, né? Então naquela programação, hoje já seria outra coisa, né? Mas como a gente está com um tempinho, essa outra coisa que a gente viu, está lá atrás, a gente já trabalhou, né? Porque a programação deu para a gente trabalhar lá. Então isso aqui é digamos um extra, né? A gente cumpriu. É morfossintaxe, tá? Morfossintaxe, nós trabalhamos a morfologia, relação período, aquela parte de formação de palavras e as palavras, substantivo, adjetivo, dentro da sintaxe. Beleza? Então essa aqui é a parte de morfossintaxe. Eu estou dizendo pelo seguinte, as provas hoje, as provas que trabalham, elas trabalham, a morfossintaxe trabalha com as orações, principalmente essa oração aqui, subordinado e substantivo. Tá? Então, já que a gente está com esse tempinho, tá? Podemos fazer isso aqui. Estava pensando em passar uns exercícios, mas inclusive vai dar para fazer os exercícios. Beleza? Aqui, ó. Objeto direto vira objetivo direto. O objeto indireto também é um termo substantivo. Você coloca um verbo dentro, vira uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Mesma coisa com o complemento nominal. Vira uma oração completiva nominal. Aqui, ó, predicativo. Vira uma oração predicativa. E o aposto vira uma oração apositiva. Tá? Então, ó, subjetiva, sujeito. Objetiva direta, objeto direto. Objetiva indireta, objeto indireto. Complemento nominal, vira completiva nominal. Predicativo é o mesmo que predicativo do sujeito. E o aposto vira oração apositiva. Tá? Agora, vamos verificar aqui as características. Ó, primeiro, a subjetiva. Lembrando, quando fala de subjetivo, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem valor do quê? Tem valor do que é subjetivo? De sujeito. Tá? Sujeito da oração. Aquela que você faz a pergunta quem ou o que. Certo?
Então vamos lá. Essa aqui é que dá mais trabalho porque aparece de 3 formas, de 3 maneiras. A primeira, mais comum, é essa, ó. Parece com o verbo ser no início. Você fala assim, é legal a sua participação. Eu quero perguntar para vocês. Esse aqui é um período simples? Primeiro, é uma frase? Tem sentido? Sim. Tem sentido ou não? Sim. É legal a sua participação, tem sentido. Aí eu pergunto. Tem verbo? Sim. Qual é o verbo? Verbo? Que é o E, certo? Tem mais algum verbo? Oi? Oi? Participar. Não. Eu perguntei exatamente para não ter essa dúvida. Ó, participação, embora seja derivado de participar, não é verbo. Por quê? Se você tiver com dúvida, e essa é uma dúvida frequente, você tenta conjugar esse verbo. Dá para falar assim, é legal a sua eu participação, tu participação, você participação? Dá para conjugar o verbo dessa forma? Dá? Eu participação? Não, dá para falar eu participo, eu participarei, eu participaria, mas eu participação não dá. E se vocês lembram, esse sufixo aqui, ó, são, ele é formador de substantivo. Lembra que eu falei que aqui em Cuiabá a gente faz muito substantivo com são? Para com essa andação, com essa correção, com essa escreveção, né? Faz muito substantivo com são. Então ele é formador de substantivo. Isso aqui não é verbo, tá? Não é verbo. Então presta atenção, tiver o sua, tiver o a, isso aqui não é verbo. Por exemplo, dúvida é verbo? Dúvida é verbo? Vamos lá, vamos tentar conjugar. Não, não é duvido, dúvida. Não é duvido. Dúvida é verbo. Agora, dá para falar eu dúvida? Tu dúvida? Ele dúvida? Não, dúvida não é verbo. Dúvida vem do verbo, é derivado do verbo. Só que dúvida é substantivo. Substantivo. Beleza? Tem que ter essa diferença. Bom, então aqui é um período simples ou um período composto? Quantos verbos tem? Um verbo. Simples ou composto? Simples. Mas nós queremos um período composto. Ou seja, aqui não tem oração ainda subjetiva. Aqui só tem uma oração. Tá? Vamos achar o sujeito aqui? Pegamos o verbo e perguntamos o que para achar o sujeito? Quem? Quem é legal? Dá para perguntar? Não. Então partimos para a segunda pergunta. O que é legal? O que é legal? Sua participação. Achei o sujeito. Certo? Tem verbo aqui dentro desse sujeito? Não. Então não tem oração subjetiva. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui numa oração. Como é que eu faço? Ó. É legal. Coloco um que é o meu conectivo. Tá? É o que vai ligar essa oração à próxima que eu vou formar. É legal que você participe. Agora sim. E participe é verbo? Que eu participe, que tu participes, que você participe. Pronto. Transformei agora aqui, ó, o que era o sujeito lá na coluna da esquerda, coloquei um verbo e transformei ele na coluna da direita. Eu transformei agora com o verbo participar, eu transformei isso aqui numa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Professor, eu só não entendi essa questão. O senhor falou que quando não tem verbo, não é oração. Todo mundo sabe disso. É. Mas ele tinha um verbo. Por que ela não pode ser subjetivo? Aqui? O verbo ser, ele é. É, porque aqui o verbo não está no sujeito. Ó, o sujeito é só essa parte aqui. Aquela outra parte é o predicado, que é a oração principal. Ela continua aqui, o predicado. O que foi transformado em oração foi só o sujeito. Então aqui eu tenho duas orações. Uma que é a oração principal, aquela que já existia, e uma outra que eu transformei, que era só o sujeito, que não tinha verbo, lembra? Ah, mas no caso assim, o senhor fala porque a regra para ser subordinado tem que ter dois verbos. Dois verbos. Dois sentidos. Isso, duas orações. Uma dependente da outra. Ó. O sujeito, se eu falar assim, que você participe, tem sentido? Então ela é uma oração subordinada, uma oração dependente. Dependente de quem? Da outra. Entendeu? É sempre assim. Eu pego um termo que é só um termo, que não tem oração, então eu vou ter uma oração só,
E aí eu transformo em duas orações, colocando um verbo num termo que não tinha verbo. Isso vai acontecer para tudo. Beleza? Vou colocar mais uma aqui, ó, com esse verbo no início aqui, tá? Ó. Foi. Essa aqui eu quero ver. Ó, primeiro, quantos verbos tem aqui nesse período simples? Quantos verbos tem aqui? Primeiro, um está aqui. O foi. Qual que é o outro? Ó, de novo. De novo. Dá para falar assim, ó. Foi tranquila. Ou foi tranquila? Não, foi tranquilo. É? Foi tranquilo o nosso eu estudo? Dá para colocar um eu ali? Dá para falar foi tranquilo eu o nosso estudo? Dá para conjugar o estudo? Não dá. E olha, o estudo está acompanhado do pronome demonstrativo, possessivo, e está acompanhado de um artigo. Quando é isso é substantivo, ainda não é verbo. Não dá para conjugar. É a mesma coisa daqui, ó. Tá? Está acompanhado do pronome possessivo, está acompanhado do artigo. Não é verbo. Beleza? Então aqui só tem um verbo. Período é simples. Agora vamos achar o sujeito. Ó, dá para falar quem foi tranquilo? Tá, então pergunta. O que foi tranquilo? O nosso estudo para a prova. Certo? E esse é o meu sujeito que ainda não é oração. O que eu vou fazer? Vou transformar em oração. O que eu vou colocar? O que e colocar ali o verbo. Tá? Então vamos lá. Foi tranquilo. E aí, você precisa organizar isso aqui de maneira a ter sentido, tá? Ó, foi tranquilo que estudássemos para a prova. Ou que nós estudássemos para a prova. Aí o estudássemos é verbo. Tá? O estudo não é verbo. O estudo pode ser verbo? Eu estudo? Pode. Eu estudo para a prova. Aí é verbo. Eu estudo. Estou conjugando o verbo. Agora o nosso estudo não é. Aí é substantivo. Tá? Então vamos. Foi tranquilo que estudássemos para a prova. Tá? Podemos apagar desse lado? Posso? Tem alguém copiando? Não? Pode apagar. Bom, agora vamos colocar um verbo que normalmente causa um problema também, porque a pessoa se confunde, tá? Com esses tipos de verbo aqui. São dois verbos, o verbo convir e o verbo bastar. Ó, convir e bastar. Então eu coloco aqui, ó. Bastou a chegada da viatura. Bastou a chegada da viatura. E aí? Que tipo de verbo que é esse verbo aqui, bastar? Ele é um verbo de ligação? Ele é um verbo transitivo? Ele é um verbo intransitivo? Que tipo de verbo que é esse? De ligação? Ele é um daqueles 10 verbos, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar, viver, virar, andar? Não, não é um daqueles 10 verbos. Também não dá para trocar pelo verbo ser. É a chegada da viatura, não dá, né? Então ele não é verbo de ligação. Ele é verbo transitivo? Quem basta, basta algo, basta o quê? Ou ele é um verbo intransitivo?
Oi? Alguém falou aí? Intransitivo. Ele é um verbo intransitivo. Como é que eu sei? Primeiro, ele inicia a oração. Quando um verbo inicia a oração, você já tem que desconfiar que ele é um verbo intransitivo. Certo? Qual que é o teste que eu faço? O verbo iniciou a oração, eu faço o seguinte teste. Eu pego o que está depois dele e coloco antes. Dá para colocar? Dá para falar assim, a chegada da viatura bastou. Precisa de complemento? Não. Mas tem muita gente que fala assim, se basta algo, basta o quê? Basta o quê? A chegada da viatura, verbo transitivo direto. Não. Por quê? Porque senão cadê o sujeito lá? Se isso aqui for o complemento do verbo, cadê o sujeito? Se bastou, alguém bastou, certo? Não tem sujeito? Tem. Então, isso aqui é o sujeito, ó. Esse é um verbo intransitivo com o sujeito depois dele. Tá? Beleza? Aí eu pergunto, tem verbo aqui nesse sujeito? Tem ou não? Tem ou não? Não. Tem? Não. Pergunta a vocês, a chegada é verbo? Como é que eu sei? Dá para falar bastou a eu chegada? Tu chegada? Ele chegada? Dá ou não dá? Não dá. Outra coisa, está acompanhado de artigo. E a única palavra acompanhada de artigo é quem? Substantivo. O verbo não é acompanhado de artigo. Se você colocar um artigo no verbo, lembra lá da formação de palavras? Se eu colocar um artigo no verbo, eu transformo o verbo em substantivo. A gente chama de processo de derivação própria. Tá? Lembra do jantar? Jantar não é verbo? Se eu coloco o jantar, jantar virou o quê? Substantivo, eu coloquei o artigo. Mesma coisa ali. Então chegada não é verbo, certo? O que eu vou fazer? Vou colocar um verbo aqui nesse sujeito. Olha lá. Bastou a chegada da viatura. Bastou, vou colocar o conectivo, o que, né? Aqui, ó. Bastou o quê? Chegasse a viatura. Mas é melhor dizer que bastou que a viatura chegasse. Não fica melhor? Não importa, né? Não importa você colocar o verbo depois ou antes, mas, na minha opinião, fica melhor você colocar isso aqui antes, que vai vir o sujeito dessa oração aqui. Bastou o quê? A viatura chegasse. Tá? Pronto. Que oração que é essa? Esse de cima é só sujeito, sem o verbo. É a coluna da esquerda lá. Esse daqui já é a coluna da onde? Da direita. Tem aqui o verbo. Então virou aqui uma oração subordinada, substantiva, com o valor do sujeito, subjetivo. Tá? Mesma coisa com o verbo convir. Ó. Convém o empenho de todos. Mesma coisa, ó. O que acontece quando o verbo vem antes? Eu já tenho que desconfiar que ele é um verbo intransitivo. O que eu faço? Inverto a oração. O empenho de todos convém. Preciso do complemento do verbo convir? Não. Ele é um verbo intransitivo, tá? E se ele é um verbo intransitivo, o que vem depois dele pode ser o objeto? Não. Por quê? Porque quem tem objeto é só verbo transitivo. Verbo intransitivo não tem. Então, provavelmente o que vem depois dele só pode ser quem? O sujeito. Está na ordem inversa. Tá? Então aqui, ó. Esse aqui é o sujeito. Pergunta que não quer calar é o seguinte: tem verbo dentro desse sujeito? Não. Agora a gente já sabe que não tem. Empenho não é verbo. Primeiro, não dá para conjugar. Dá para conjugar? Não. E depois, está acompanhado de? E se está acompanhado de artigo, significa que ele é substantivo. Ele é o núcleo desse termo aqui. Por isso que a gente chama de termo substantivo. Os termos substantivos, porque todos eles têm um núcleo que é um substantivo. Tá? O que eu faço? Transformo em oração. Ora, convém, coloco o conectivo, o que, convém o empenho de todos, convém que
Empenhamos? Que todos empenham. Todos empenham. Não fica bom, né? Todos empenhando. Que todos. Opa! Aí sim, que todos se empenhem. Ó, só uma coisa, isso a gente chama de correlação temporal. Ó, quando você está usando o que, você está usando o subjuntivo, certo? Então você vai, que eu me empenhe. Se o primeiro começou com E, todos os outros também serão com E. Que eu me empenhe, que tu te empenhes, que ele se empenhe, que nós nos... Olha, aí que tá. O primeiro não terminou com E, empenhe, não terminou com E, todos os outros serão com E. Essa é a dica. Ó, que eu me empenhe, que tu te empenhes, que você ou que ele se empenhe, que nós nos empenhemos. Porque começou com E, todos serão com E. Essa é a dica. Tá? Então assim, ó. Que eu corra. Terminou com o quê? Hã? Que eu corra. Terminou com o quê? Com A. Todos os outros serão com A. Que eu corra, que tu corra, que ele corra, que nós corramos. Que vós corrais. Terminou com... É tudo com A. Que eles corram. Certo? Ó, que eu dirija. Que eu dirija. Terminou com A? Todos serão com A. Tá? Empenhe. Que eu me empenhe. Terminou com E? Todos serão com E. Então aqui, convém que todos se empenhem. Tá aqui. Então vamos lá. Qual a função desse termo aqui? Qual a função desse termo aqui? Sujeito. Qual a diferença desse de cima para esse de baixo? O de baixo deixou de ser sujeito? Deixou ou não? Não. Continua sendo sujeito. Qual a diferença então desse de sujeito de cima para esse sujeito de baixo? O de baixo tem verbo. O de baixo se transformou em oração subordinada, substantiva, subjetiva. Joia? Beleza? Ó, deixa eu falar para vocês. A gente aqui está entrando num patamar legal, tá? Se você vai fazer para outros, por exemplo, que você quer fazer para outra carreira policial, né? Também tem isso aqui. A gente trabalho já com formação, falei para vocês, né? Com o pessoal que vai ser polícia, né? O pessoal que fica a mão na parede, leva a dona da polícia e fala, pô, cara, que emocionante, né? Polícia. É o pessoal que vai estar se preparando para ser policial. Então, o que acontece? Cai muito isso aqui. Tá? Quando fala morfossintaxe é uma cilada desgramada, porque você não sabe até onde os caras vão. Né? Tá? Então isso aqui é importante, que já estamos no nível bom. Tá? Então vamos lá, subjetiva. Presta atenção. Verbo ser no início, depois verbo convir e o verbo bastar. E agora mais um. Eu quero saber o que é que vem depois do verbo transitivo direto mais a partícula ser. O que é que vem depois? Lembra disso? Ó, aluga-se esta sala. O que é o esta sala? Falamos isso aqui. O que é esta sala? Presta atenção, isso aqui não pode esquecer. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, ou seja, você puder fazer a pergunta o quê? Se tiver a partícula C, o que vem depois é o sujeito. Sempre. Por que é errado eu dizer aluga-se salas comerciais? Por que está errado? Ou está certo? Aluga-se salas. Está certo ou está errado? Fala que está errado. Está errado. Por que está errado? Porque o aluga está no singular e o salas está no plural. Isso significa dizer que se está errado é porque salas é o sujeito.
Que quem concorda com o verbo, nós vamos ver na concordância verbal, quem concorda com o verbo é o sujeito. Então eu teria que dizer, alugam-se salas. Lembra que nós falamos sobre isso? Alugam-se, lavam-se roupas, consertam-se eletrodomésticos. Mas o que está mais por aí é, aluga-se salas comerciais. Já viu isso? Aluga-se salas comerciais. É um erro grosseiro. Tá? Por quê? Porque o aluga é verbo transitivo direto, quem aluga, aluga algo. Tem a partícula ser, que vem depois é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Tá? Então esse caso aqui, ó, é o caso também da oração subjetiva. Tá? Quando esse sujeito aqui vira oração. Então você fala assim, ó. Presta atenção, ó. Deseja-se o seu sucesso. Vamos lá. Qual é o sujeito dessa oração? Qual é o sujeito? Vamos analisar. Esse verbo aqui é transitivo direto? Quem deseja, deseja alguma coisa? Sim ou não? Sim. Dá para falar deseja o quê? Dá para fazer essa pergunta? Sim. Então esse verbo é um verbo transitivo direto. Pronto. Deseja-se, verbo transitivo direto. Mais a partícula ser. O que vem depois é o sujeito. Pronto. Agora nesse aqui, não tem dúvida. Tem algum verbo dentro desse sujeito? Sucesso é verbo? Não. Eu sucesso, tu sucesso, ele sucesso. É ou não? Não, não é verbo. Tá? E ainda mais, acompanhado de artigo, acompanhado de pronome possessivo, aquilo ali é substantivo, é o núcleo daquele termo ali. Então o que eu vou fazer? Transformar isso aqui em oração. Ó. Deseja-se, coloca o conectivo, a gente chama esse conectivo de conjunção integrante, tá? Como é que eu sei que essa conjunção é integrante? O que, na verdade, é assim, a palavra que tem 13 funções. É coisa básica, né? 13 funções. Uma diferente da outra, você tem que saber distinguir uma da outra. Como é que você sabe que esse que aqui é chamado de conjunção integrante? Porque é o único que você pode trocar por isso. Esse é o teste. Você fala assim, ó, bastou que a viatura chegasse. Tira o que a viatura chegasse e troca pela palavra isso. Bastou? Isso. Convém que todos se empenhem. Convém? Isso. Sempre cabe um isso ali. Agora você fala assim, ó, o aluno que estuda passa. O aluno isso passa. Dá para trocar? Aí não é conjunção integrante, certo? Então aqui, ó, deseja-se o seu sucesso. Deseja-se isso, pronto, você quer conjunção integrante. E essa oração é substantiva. Esse é o texto. Mas não vamos chegar aí, né? Só para você lembrar, conjunção integrante, troca pela palavra isso. Ó, deseja-se o seu sucesso. Deseja-se que... Aí tem que adaptar. Que você tenha sucesso. Pronto. Deseja-se que você tenha sucesso. O que eu fiz? Coloquei o verbo dentro do sujeito. Transformei o sujeito em oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Aí você pergunta, todos tem esses exemplos assim, um diferente do outro? Não, é só o subjetivo. Os outros são bem fáceis. Depois que você aprendeu o subjetivo, o restante fica tranquilo. Tá? Então o segredo de qualquer concurso é você verificar aqui na prática, aqui na teoria, depois ir lá e estudar, fazer os exercícios, fazer o simulado. Quem fez simulado aqui, eu perguntei no início, vocês não estavam, então a gente não estava. Assim, diretor, assim, acho que teve algum problema. Ninguém fez. Depois tem que falar pro pessoal. Tem um simulado lá pra gente fazer, gente. Simuladinho lá, básico. Online, faça o simulado. Tá? São 30 questões. Então, esse é o problema. Então, na hora do intervalo, ele vai vir aqui, vai falar para vocês, mostrar, vocês anotem aí, vão lá no simulado e façam o simulado. Depois tem mais 25 questões, depois tem mais um outro simulado no final. Tá? É isso aí que vai garantir
que vocês entenderam, tal, tirar a dúvida. Aí nós já gravamos a resolução do simulado, tá lá gravadinho, você vai lá, verifica, tá? Dá certo. Isso aí que vai fazer com que a gente consiga fixar isso aqui, tá? Então, ó, são 3 os casos da oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos lá. Primeiro, verbo ser no início. Por que eu estou falando verbo ser no início? Porque tem uma ali que o verbo ser é no meio. Então eu falo assim, é legal a sua participação, é legal que você participe. Subjetiva, começou com é. Agora você vai falar assim, o legal é que você participe. Já não é subjetiva mais. Tá? Tem que ser verbo ser no início. Depois, 2 verbos. O verbo convir e o verbo bastar. Certo? A oração que vier depois desses verbos, não tenham dúvida, é oração subordinada substantiva, subjetiva. E depois, o verbo transitivo direto mais a partícula C. A gente chama isso de voz passiva sintética, voz passiva pronominal. Tá? O verbo transitivo direto mais a partícula C. O que vem depois é o sujeito. Então, se tiver um verbo transitivo direto mais a partícula C e aqui tiver uma oração, essa oração é subjetiva. Beleza? Agora a parte fácil. Foi a parte mais complicada. Agora a parte fácil. Na verdade é tudo fácil, né? O português é muito fácil. Difícil é matemática, cara. Matemática é complicado. Direito é complicado. Né? 200 mil leis que você tem que interpretar. Como difícil demais. Agora a objetiva direta, ó. Objetiva direta. Quando a oração é objetiva direta? Quem eu transformo em oração para ter uma oração objetiva direta? Quem que eu transformo em oração? O objeto direto. Na subjetiva, quem eu transformo em oração? Sujeito. Na objetiva direta, objeto direto. E na objetiva indireta? Objeto indireto. E na completiva nominal? Complemento nominal. E na predicativa? Predicativo. E na apositiva? O aposto. Tá? É sempre assim. Tem relação direta com o termo que não tem oração. Isso aqui é coluna da direita. Tá? Objetiva direta. Bom, vamos lá então, ó. Ó, nós queremos a sua aprovação. Bom, nós queremos a sua aprovação. Vamos lá. Quem que quer a aprovação? Nós. Aí eu pergunto a vocês. É possível transformar esse sujeito nós em oração? Sim ou não? Claro que não. Para o sujeito transformar em oração, ele tem que obedecer a alguns princípios. Primeiro, tem que vir o verbo ser no início. Veio o verbo ser no início? Veio ou não? Não. Tem verbo convir ou verbo bastar? Não. Tem verbo transitivo direto mais a partícula C? Não. Então não pode ser subjetiva. Eu só transformo um termo quando ele me oferece possibilidades de transformação. O nós ali não tem. É impossível você transformar um nós em oração. Não tem como você colocar um verbo ali. Transformar um nós em verbo. Não tem jeito. É um pronome. Ok? Então essa oração aqui não tem como o sujeito virar oração. Agora vamos ver aqui. Ó. Quem quer, não quer algo? Sim ou não? Sim. Quer? Ok. Quando eu faço a pergunta ok, eu tenho o verbo transitivo direto. Como que chama o complemento de um verbo transitivo direto? Que isso, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Vou pegar. O que foi que aconteceu aqui? Eu não perguntei nada, porque aqui as enxeridas. Ó. Aqui, quem quer não quer algo?
Quero o quê? A sua aprovação. Como é que chama o complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Então, esse aqui é o objeto direto. Pergunto a vocês, esse objeto direto é da coluna da esquerda ou da coluna da direita? Hã? Da direita? Da direita tem verbo. Tem verbo aqui dentro? Tem ou não? Não. Aprovação é verbo? Não. Não dá para falar eu aprovação, eu já vi isso aqui. Não dá. Primeiro, o são é formador de é um sufixo, formador de substantivo. Depois, está acompanhado de pronome, está acompanhado de artigo, não é. Isso aqui é um substantivo, certo? O que eu vou fazer? Colocar um conectivo e transformar esse objeto direto numa oração objetiva direta, tá? Então como é que eu faço? Ó, nós queremos, coloco o que, e eu sei que esse que é conjunção integrante, porque nós queremos, qual a palavrinha? Isso. Então esse aqui é conjunção integrante e essa oração que eu vou fazer é uma oração substantiva. Esse é o teste, tá? Nós queremos que, a sua aprovação, nós queremos que você seja aprovado. Aqui tem que tomar cuidado com o seguinte: o nosso linguajar cuiabano. Nós, na nossa linguagem coloquial, a linguagem da nossa terra, nós temos o hábito de falar assim: nós queremos que você aprove. Não falamos assim? Nós queremos que ele... Ah, fulano elegeu. Fulano elegeu, para nós significa fulano foi eleito. Fulano se elegeu. Nós engolimos esse se aqui. É da nossa fala cuiabana. Mas na formal, não dá. Então aqui você não pode falar, nós queremos que você aprove. Nós queremos que você seja aprovado. Tá? Ó, que você seja aprovado. Tá? Pronto. Agora sim, ó. Verbo, dois verbos, na verdade, isso é uma locução, né? Seja aprovado, são dois verbos com a função de um só. Aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Na objetiva direta, entra o papel do outro conectivo, da outra conjunção integrante, que além do que, nós também temos o se. Mas, o teste é sempre o mesmo. Qual que é o teste? Isso. Quer ver? Aqui entra o se. Ó. Eu vou colocar a oração inteira. Não sei se ele virá. Ó. Não sei se ele virá. Tá aqui, ó. Primeiro, esse se é conjunção integrante? Qual é o teste? Não sei? Isso. Pronto. Se eu coloquei o isso é porque é conjunção integrante, certo? E se é conjunção integrante, essa é uma oração substantiva. Só basta você olhar. Quem sabe não sabe algo? Sim ou não? Sim. Sabe o quê? Verbo transitivo? Direto. Tem verbo aqui? Tem ou não? Não? Vamos tentar conjugar. Eu virei, tu virás, ele virá. Dá para conjugar? Aqui dá. Esse é verbo. Entendeu? Aqui não é. Por quê? Aqui tem pronome possessivo, tem artigo e não dá para você conjugar. Aqui, ó, tem um pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto só acompanha verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Entendeu? Então ali é verbo. Ali é oração. Ok? Só fazer aquele testezinho. Dá para eu conjugar? Não sei se ele virá. Eu virei, tu virás, ele virá. É verbo. Tá? Então aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Ok? Olha, o se só aparece nesses casos, não aparece em todos. Tá? O que aparece, na verdade, é o quê? O se só aparece de vez em quando, mas o teste é o mesmo, é trocar por isso. Deu para trocar? É conjunção integrante, a oração é substantiva. Tá? Essa é a objetiva direta.
Agora a objetiva indireta. Bom, a objetiva indireta, quem vai ser transformado em oração? Na objetiva direta, quem ser transformado em oração é o objeto direto. E aqui? Objeto indireto. Certo? Aquele que eu faço a pergunta o quê? Não, justamente o contrário. Aquele que eu pego um verbo transitivo e não faço a pergunta o quê? Qualquer outra pergunta, menos o quê? Se eu fizer a pergunta o quê, é porque o verbo é transitivo direto. Só mais uma pergunta. Verbo transitivo direto pode ter preposição? Vamos ver se a gente lembra. Pode ou não? Pode. Verbo transitivo direto pode ter preposição? Sim. Lembra? Ó, bebi do suco que estava na geladeira. Bebi do suco. Não tem a preposição? E esse verbo beber é transitivo direto ou transitivo indireto? É só fazer o teste. Quem bebe não bebe algo? Bebe. Bebe o quê? Ele é verbo transitivo direto. Dá para tirar o D. Ao invés de falar bebi do suco, você pode falar bebi o suco. Tá? Beleza? O verbo transitivo direto pode ter preposição, mas só que você pode tirar. Fala, Jovem. Só queria entender esses dois exemplos aí. Ah. O primeiro exemplo, o senhor citou, tem um verbo lá e tem o complemento do verbo que é objeto direto, lá na Isso. sua aprovação. Isso. Aí no caso, como que eu sei que ele virá, sendo que é um verbo no final, ele é objeto direto do primeiro verbo ali? Porque ele complementa, ó. Esse verbo não é transitivo direto? Então, é só você perguntar. Não sei. O quê? Não é isso? Qual que é a resposta do o quê? Não é isso? Então, isso aqui é a única... É que, deixa eu te explicar. Que aqui, ó, eu coloquei ele sem o verbo e com o verbo. Aqui eu já coloquei direto com o verbo. Tá? Então seria assim, ó. Não sei da vinda dele. Não sei da vinda dele. Não sei se ele virá. Eu não coloquei o sem verbo, só coloquei com o verbo direto. Mas pode ser objeto direto contendo o verbo do mesmo jeito, pode Não ser? pode. Ele sendo complemento do verbo, ele é objeto direto. Complemento do primeiro verbo Sim. é objeto direto. Sim, só que com o verbo ele vai passar a ser uma oração objetiva direta. Tá? Mas qual que é o valor da oração objetiva direta? Objeto direto. Tá? Ó, isso aqui tem o mesmo valor. A única diferença desses dois é que um tem verbo, um é oração, o outro não é. Mas o valor desempenha a mesma função citada. Beleza? Tá? Então, gente, deixa eu só usar o exemplo do colégio. Eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida e não pergunta. Tem que perguntar. É assim que funciona. Tá? Pergunta, não tenha dúvida, não tenha medo de perguntar, não. Vocês estão pagando, eu sei que vocês não pagam caro, porque na Mauá é tudo barato, mas assim, ó, perguntem. Tá? Pergunta, beleza? Ó, objeto indireto. Oração objetiva indireta. Tá? Vou pegar o verbo transitivo indireto, a resposta do verbo transitivo indireto, que é o objeto indireto, vai ser transformado em oração. Ó. Nós acreditamos na existência de Deus. Nós acreditamos na existência de Deus. Vamos lá. Quem que acredita? Pergunto novamente. É possível transformar esse sujeito nós em oração? Não. Por quê? Não começa com o verbo ser. Não é o verbo convir, nem o verbo bastar. E nem é o verbo transitivo direto, mais a partícula se. Portanto, não há condições de transformar esse verbo, esse sujeito em oração. Colocar um verbo ali dentro, tá? Então não tem como ter oração subjetiva aqui. Eu só transformo um termo em oração quando ele me oferece condições para isso. Aqui não tem condições. Vamos ao verbo. Quem acredita, não acredita em alguma coisa? Sim ou não? Sim. É isso que eu fiz agora, me prova que o verbo acreditar é um verbo transitivo. Agora vamos lá. Dá para fazer a pergunta o quê? Dá para nós acreditamos o quê? Dá? Não. Se eu pego um verbo transitivo e não consigo fazer a pergunta o quê,
é porque ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Então é assim, se eu faço a pergunta o quê, ele é transitivo direto, com preposição ou sem preposição. Não importa. Se eu não consigo fazer a pergunta o quê, é porque ele é um verbo transitivo indireto. Então aqui é um verbo transitivo indireto. Qual que é a resposta? Nós acreditamos no quê? E aí eu pergunto a vocês, esse objeto indireto aqui, é oração ou não é oração? Tem verbo ou não tem verbo? Não tem verbo. Existência é verbo? Dá para conjugar? Não dá. Beleza. Isso aí é, é um salto qualitativo, tá? Porque muita gente confunde. Muita gente vai falar, não, tem verbo ali. Existência é verbo, que vem do verbo existir. Sim, vem do verbo existir. Agora, o que vem do verbo existir é sempre verbo? Não. Existência é uma derivação regressiva do verbo existir, virou substantivo. Está acompanhado de artigo. Será que tem artigo? Sim. É o em preposição, mas o a artigo. Certo? Então aqui não tem oração. É só a coluna do lado esquerdo. Agora vamos transformar em oração. Olha lá. Nós acreditamos. Qual é o conectivo? Que é conjunção integrante? Vamos fazer o teste. Nós acreditamos nisso. Professor, não deu para colocar o isso? Claro que deu. É porque você pegou a preposição obrigatória do verbo transitivo indireto, em, mais isso. O que dá em mais isso? Isso. Tá o isso lá, tá? Nós acreditamos que... Posso colocar em que aqui? Isso é uma dúvida antiga que tinha. Era erro de regência, hoje não é mais. Posso colocar aqui, nós acreditamos em que Deus exista? Posso? Posso. Porque quem acredita, acredita em. Mas eu posso colocar sem? Também posso, não tem problema, tá? Nós acreditamos que Deus existe ou Deus exista? Lembra? Vamos fazer o teste, ó. Que eu, deve existir, que eu exista. Pronto, primeiro é com A. Os outros todos serão também com A. Então, que eu exista, que tu existas, que Deus exista. Então, nós acreditamos que Deus exista. Muita gente, na hora de fazer redação, na hora vai colocar que Deus existe. Tá? Não, é que Deus exista. Se você quiser colocar dentro da norma. Tá? Que eu exista, que tu existas, que ele exista, que nós existamos. Perfeito. Que nós existamos. Que vós, que eles existem. Começou com A, tudo com A. Começou com E, tudo com E. Certo? Aqui, ó. Pronto. Qual a diferença do objeto indireto de cima para o objeto indireto de baixo? O de baixo tem verbo, ou seja, o de baixo é oração, subordinada substantiva, objetiva indireta. Beleza? Então agora nós começamos a configurar como é que eu faço para distinguir uma da outra. A primeira que eu lembro, qual que é? Primeira oração dessas três que nós vimos. Qual que é a primeira que eu lembro? Subjetiva. Então eu vou olhar lá. Começou com o verbo ser? Não. Tem o verbo convir e o verbo bastar? Também não. Tem o verbo transitivo direto mais a partícula ser? Também não. Então a subjetiva eu já elimino. Tá? Vocês vão ver que tem duas que são muito fáceis. Muito fáceis. Que é a predicativa, que sempre tem o verbo ser no meio, e a objetiva, a positiva, que é a mais fácil de todas, que é a única que sempre tem 2 pontos. Então, qual que é a subjetiva? Que tem dois, que é a positiva, que tem 2 pontos. Certo? Então você já começa a fazer a distinção aí. Não é subjetiva, não tem o verbo ser no início, ouvir, bastar, não é subjetiva. Não tem 2 pontos, também não é a positiva. Não tem verbo ser no meio, também não é predicativa. Só sobra quem? Objetivo direto, objetivo indireto e a completiva nominal, que a gente vai ver agora. Tá? Essas 3.
E aí você vai decidir, é muito fácil. A gente pensa que é difícil, mas não é. Tá? No final vocês vão estar fazendo todos os exercícios aqui. Vocês já fizeram o negócio lá do WhatsApp? Já fizeram? O grupo? Sim. Pô, tem que colocar o pessoal aí, o pessoal não está sabendo. Né? Então, porque é o seguinte, eu costumo passar coisa extra para vocês. Quando tem o grupo, eu passo o exercício. Exercícios extras, entendeu? Passo lá a lista de exercícios, coloco lá também. Vamos colocar Tá? o professor aí. No final é só a gente sai, acaba o grupo, a gente sai. Bom, Tem que continuar, vamos passar o que passou. não, mas daí é o seguinte, ó, para quem não estava aqui, assim, depois que você fez a prova, se você achar que quer entrar com recurso, manda para nós. Pessoal, eu acho que essa aqui a gente vai analisar, se tiver recurso, nós vamos lá e entramos com recurso. Fazemos o texto certinho, entramos. Quer dizer, quem entra é você. Mas nós fazemos o texto certinho, deixa dentro do como é para fazer. Aí vocês mandam lá, tá? Ó, completiva nominal. Bom, preste atenção. A completiva nominal, quem vai ser transformado em oração? A subjetiva é o sujeito. Objetiva direta é o objeto direto. Objetiva indireta é o objeto indireto. E a completiva nominal? O complemento nominal. O que é o complemento nominal? É o complemento de quem? Não, complemento de verbo é complemento verbal. Que é o objeto direto e o objeto indireto. Complemento nominal, complemento de um? Eu tenho a impressão, isso não é privilégio só de vocês não, eu tenho a impressão que o aluno acha que é mais difícil do que ele pensa. Ó, se é complemento nominal, é complemento de quem? Do nome. Quando eu falo nome, o que significa? Só substantivo? Não. Em sintaxe, nome é o substantivo na maioria das vezes, mas é tudo que não é verbo. Pode ser o substantivo? Pode. Pode ser o adjetivo? Também pode. Pode ser o advérbio? Também pode. Tudo que não é verbo, a gente chama de nome aqui. Beleza? Dentro disso aqui. Então, assim, complemento verbal, complemento do verbo, objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, complemento do que não é verbo. Tá? Eu já faço essa distinção aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou colocar uma aqui que confunde bastante. Ó. Os alunos têm dúvida da chegada do político. Ó, os alunos têm dúvida da chegada do político. Vamos analisar agora, passo a passo, porque essa é uma frase que tem vários termos aí que tem potencial, mas nem necessariamente podem ser oração, tá? Vamos lá, primeiro sujeito. Quem que tem dúvida? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Os alunos aí, tem como transformar em oração? Tem? Pode transformar em oração? Ele oferece condições para a gente transformar em oração? Não, por quê? Não, o verbo nós colocamos. Às vezes o termo não tem, mas a gente pode colocar. Tem como colocar? Não. Não começou com o verbo, nem o verbo convir, o verbo bastar. E nem o verbo transitivo direto, mais a partícula ser. Portanto, já elimino a oração subjetiva. Não tem como ter oração subjetiva aí. Vamos lá. Quem tem não tem algo? Tem ou não tem? Tem. Tem o quê? O que é que tem? Dúvida é o objeto direto. Tem como transformar esse dúvida aí em oração? Tem ou não? Dá para falar assim, os alunos têm que duvida da chegada do político? Não tem. Agora eu pego a palavra dúvida. A palavra dúvida
é verbo ou é nome? Palavra que não é verbo. É verbo ou não? Não. Então, se não é verbo, é o quê? Nome. Aí eu pergunto, dúvida precisa de complemento? Dúvida tem um complemento nominal? Ó, eu chego aqui e falo, gente, os alunos têm dúvida. Você vai falar dúvida de quê? Então eu volto a perguntar, a palavra dúvida precisa de complemento? Sim, precisa de complemento. Qual é o complemento? Da chegada do político. Isso aqui é o complemento nominal desse nome dúvida. Que é o objeto. O objeto é um termo substantivo, não é? Então dúvida é um substantivo na função de núcleo do objeto direto. Então, quem é que tem potencial para ser transformado em oração? Não é o sujeito, não é o objeto, mas o complemento nominal. Agora, para ficar tranquilo, todas as vezes, todas que vai estar lá, vai estar grifado qual é o termo. Então, ou vai estar gritado, ou ele vai indicar o termo tal, 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 é ou não complemento nominal? Aí você vai dizer sim, não, tá? Então isso aqui é complemento nominal de dúvida. Vamos lá. Tem verbo aqui dentro? Tem ou não? Não, não tem. Chegada não é verbo, certo? Como é que eu sei? Não consigo conjugar e está junto de um artigo. O a é o artigo, é o de preposição mais o a é artigo, certo? Então não tem. Vou transformar isso aqui em oração. Ó, os alunos têm dúvida. E aí? Que? Os alunos têm dúvida disso. Então eu troco pelo que. Ou de que. Tanto faz, tá? Vou colocar aqui. Que ou de que. Tanto faz. Que. Chegada do político. Os alunos têm dúvida que é o político? Chegue. Pronto. Tá aqui, ó. Que o político chegue. Chegue é verbo? É ou não é? Que eu chegue, é sempre no subjuntivo, ó. Que eu chegue, que tu chegues, que ele chegue. Que o político chegue. Pronto, é verbo. Transformei em oração. Transformei numa oração subordinada, substantiva, completiva. Nominal. Você acha que é grande isso aí, o nome? Você tem que ver quando é desenvolvida ou reduzida. Quando ela é reduzida, ela pode ser reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos supor que ela é reduzida de infinitivo. Você fala, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Aí é grande o nome. Tá? Mas isso é... Não vamos chegar até lá, tá? Ok? Então, ó, quais que nós já vimos? Só faltam duas. Qual que nós já vimos? Subjetiva, que são quantos casos? 3. Depois a objetiva direta, objetiva indireta e a completiva nominal. Basicamente, qual a diferença da completiva nominal para a objetiva direta e a objetiva indireta? Esse é o ponto-chave. Objetiva direta está ligada a quê? A verbo ou a nome? Ao verbo. Objetiva indireta está ligada a quem? Ao? Não. Objetiva direta é complemento do verbo transitivo direto, está ligado ao verbo. Objetiva indireta é complemento do verbo transitivo direto, está ligado ao verbo. Agora, a completiva nominal não se liga ao verbo, se liga ao nome. Essa é a diferença e isso aí vai ser fundamental para você descobrir, conseguir classificar, tá? Agora as duas mais fáceis que existem. Muito fácil, só de bater o olho, você já consegue saber se é ou não, tá? Que é, primeiro, a predicativa. A predicativa, por que que ela é fácil? Ó, tem verbo ser no meio da oração, tá? Então o verbo ser aparece em quais posições aqui nas orações? Ou ele aparece no início, e aí a oração é o quê?
subjetiva. Ou ele aparece no meio, a oração é o quê? Predicativa. Tá? Ó. O interessante foi o esforço do aluno. O interessante foi o esforço do aluno. Primeiro, quantos verbos eu tenho nessa oração? Quantos verbos? Um. Qual é o verbo? Foi. Esforço é verbo? Não. Por quê? Está acompanhado de artigo. Primeira coisa. Depois, não dá para conjugar. Não dá para falar eu ou eu esforço ou tu esforço. Não dá. Tá? Então não é. Então aqui, vamos lá. O que é que vem depois do verbo ser? Você quer o verbo ser ou não? É ou não? Verbo ser, só que no passado. Tá? É o verbo ser. Se é o verbo ser no meio, isso aqui só pode ser o quê? Indicativo do sujeito. Tá? O interessante. Bom, vamos lá. Ó, o interessante foi, quem que eu coloco? Conectivo. Qual que é o conectivo? Que? Conjunção integrante. Como é que eu sei que é conjunção integrante? O interessante foi? Cabe ou não cabe? Cabe. Se cabe, beleza. Conjunção integrante. Coloca aqui o que? O interessante foi que... E aí? O interessante foi que... O aluno se esforce? Não? O esforço do aluno. Não, mas é o esforço do aluno já... Não cabe. O interessante foi que o esforço do aluno não dá. É mais ou menos o que ele falou. A única coisa é que há uma incompatibilidade temporal. Foi está no passado. Então você tem que colocar esse verbo no passado. Esforçou não. Porque é subjuntivo. Ó, foi que eu me esforçasse. Que tu te esforçasses. Que o aluno se esforçasse. Então, ó, o interessante foi que o aluno se esforçasse. Eu sei que fica esquisito, mas é assim. O interessante foi o esforço do aluno. O interessante foi que o aluno se esforçasse. Você poderia colocar, eu acho que fica melhor para você colocar no sujeito, mas no presente, foi que ou no indicativo, né? O interessante foi que o aluno se esforçou, né? Mas dentro das normas não está certo. Beleza? O interessante foi que o aluno se esforçasse. O interessante foi o esforço do aluno. Beleza? Agora, se você colocar também, interessante foi que o aluno se esforçou, se você observar num texto isso, não deixa de ser oração predicativa. Tá o verbo lá, a única coisa que tem a famosa incompatibilidade temporal, modo temporal. Tá? Então aqui, ó, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá? Qual que é o que identifica a oração predicativa? Verbo ser no meio. Tá? Verbo ser no meio, predicativo. Professor, Oi. se lá caísse uma pergunta, Ah. primeiro exemplo, igual você colocou aí se ele perguntasse se isso é uma oração subordinada tal predicativo, não estaria correto então. A primeira? Primeiro exemplo. A de cima? Não. Porque só tem um verbo, Só tem um verbo. tem que ter dois. Isso. Para ser predicativa, a oração predicativa, é necessário que o predicativo que está aqui tenha verbo. Lá não tem. Eu só Aí tenho... teria que dar os dois exemplos, o primeiro e depois o segundo. O primeiro não é predicativo. Oração predicativa. É só predicativo. É só a coluna da esquerda. O de baixo, sim. Então é isso que você falou no início. Ó. Tem que ter dois verbos. Por quê? Porque é um período composto. Em cima é só um período simples. Tem que ser o período composto. Eu tenho que ter o predicativo como oração. Tem que ter um verbo dentro do predicativo. Assim como eu tenho que ter um verbo dentro do complemento nominal, um verbo dentro do sujeito, um verbo dentro do objeto. Tá? Beleza? E agora a mais fácil de todas
que é a apositiva, aquela que o aposto vira oração. Apositiva, ó, lembrete, 2 pontos. É aquela que tem 2 pontos. É mais fácil porque é a única que tem 2 pontos. Você olhou lá, tem 2 pontos, é predicativo. É apositivo, tá? Ó, o interessante. Não, o interessante. Só um fato me agrada. 2 pontos. A sua chegada. Tá? Só um fato me agrada. A sua chegada. Aí eu pergunto, ó, tá, depois dos 2 pontos, pode vir entre vírgulas? Pode, mas é raro. Tá? É raro. Ó, só um fato me agrada. A sua chegada. A sua chegada aqui é aposto? Sim ou não? Sim. É aposto. Tem verbo dentro desse aposto? Não. Então o que eu vou fazer? Só um fato me agrada. 2 pontos. Ó. Que você, que eu chegue, que tu chegues, que você chegue, tá? Que você chegue. Às vezes, as pessoas acham que algumas palavras são muito feias, tipo a palavra ponhar. Vocês já viram a palavra ponhar? Eu quero ponhar isso aqui, né? Vocês não acham feio? Mas se você for pegar o verbo pôr no subjuntivo, vai, vamos lá. Que eu ponha. Que tu ponha. Que nós ponhamos. Aí não é feio. Viu? Que vós ponhais. Ó, que vós ponhais isso aí. Eu já ponhei. Então, presta atenção. Tudo que o ser humano faz do ponto de vista linguístico, isso é uma coisa da linguística moderna, do ensino mais moderno, mas tudo que o ser humano faz em relação à linguística está lá na variação que vocês vão estudar lá. É importante porque tudo que ele faz ele não inventa, ele traz consigo uma memória lá de como se fala, um arranjo que ele faz da maneira como se fala, mas tudo dentro de uma regra que já está aqui na nossa cabeça. Então, quando você nasce com uma gramática assim meio sem nada, né? Aí você vai aprendendo, vai colocando ali naquela gramática que você aprendeu ali, as regras de concordância, você vai colocando tudo ali, depois você vai lançando mão, tá? O que nós aprendemos aqui, na verdade, é uma forma diferente, ou uma forma que talvez vocês não saibam ou não aprenderam, diferente da língua portuguesa. As outras vocês já sabem, tá? Se comunicar, a gente já sabe. Nós não sabemos, por exemplo, inglês ou espanhol, talvez, pouca coisa, né? Eu fiz espanhol, eu sou formado em espanhol. A minha mãe fala espanhol, falava comigo. E eu falo razoavelmente bem espanhol. Mas aí, quando eu fui para o Paraguai visitar uns parentes lá, da minha mãe, na cidade de Caacupi, eu fiquei meia hora travado, sem falar nada. Você trava, porque você parece que não articula bem as coisas. Você vai querer falar, mas a sua língua não consegue, né? Aí você vê a dificuldade, aí você tem dificuldade. Aí a sua gramática aqui não está preparada. Mas língua portuguesa, não tem problema nenhum em falar língua portuguesa, né?
Então os caras assim, a língua portuguesa é mais difícil para os outros, para nós não. O que é difícil talvez seja a gramática. Mas falar a língua portuguesa, isso nós falamos tirando de letra. Bom, vamos lá agora aqui, ó. Só pra gente fechar essa parte. Que hora que é o negócio mesmo? O intervalo? 8h30. É 8h30? Agora são 5 para as 8? 8h30. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui. Ó. Essa é boa, ó. Vamos lá, vamos fazer um exercício rapidão aqui, ó. Tá? Disso aqui. Ó, primeira coisa, quem que eu vejo primeiro? Quem que eu vejo primeiro? A oração subordinada substantiva é subjetiva, tem que lembrar dela e a partir dela eu vou eliminando, tá? Então eu vejo primeiro a subjetiva, depois eu vejo a positiva e a predicativa, que são as duas mais fáceis. Sobra quem? Objetivo direto e completiva nominal. Dessas três, objetivo direto, objetivo indireto e completiva nominal, eu vou grifar aqui, tá? Só a oração, porque é assim que vem nas provas. Tá? Tá. Ó, objetivo indireto e completiva nominal. Como é que eu sei qual que é uma e qual que é outra? Primeiro, quando sobra essas três, eu verifico. O termo grifado está ligado a verbo ou está ligado a nome? Se tiver ligado a verbo, eu já elimino quem? Completiva nominal. Só vejo a objetivo direto e objetivo indireto. Aí eu passo. Qual que eu posso fazer a pergunta o quê? Se eu fizer a pergunta o quê, é porque a oração é objetiva direta. Se eu não puder fazer a pergunta o quê, é objetivo indireto. Veja que eu vou eliminando as possibilidades. Então vamos ver aqui. Primeiro, vamos ver. Essa oração, ela é subjetiva? Sim. Começou com o verbo ser? Não. Começou ou não? Não. Tem o verbo convir ou o verbo bastar? Não. Tem verbo transitivo direto mais a partícula ser? Então eu já elimino a subjetiva. Depois, vamos lá. Tem 2 pontos? Não. Também, então já elimina mais fácil, que é a positiva. Tem verbo ser no meio? Não tem nem verbo ser. Também eliminei a predicativa. Sobraram só 3. Quem?
Objetiva direta, objetiva indireta e a completiva nominal. Aí eu vejo, isso aqui está ligado a necessita. Necessita é verbo ou é nome? Verbo. Então já elimino quem? Completiva nominal. Sobraram só duas. Objetiva direta, objetiva indireta. Vamos lá para o verbo necessitar. Quem necessita não necessita de alguma coisa? Sim. Dá para falar necessita o quê? Não. Então essa aqui é uma objetiva indireta. Viu? Fazendo esse exercício, acabou meu problema com a oração subordinada ao substantivo. Tá? Essa outra. Duvida-se de que o político seja íntegro. Eu coloquei essa aí só de sacanagem, para vocês verificarem. Qual que é essa? Vamos lá. É subjetiva? Sim. Vamos lá. Tem verbo ser no início? Tem verbo ser no início? Não. Tem verbo convir ou verbo bastar? Tem verbo transitivo direto, mas a partícula ser? Claro que não. Quem duvida, não duvida de alguma coisa? Sim. Dá para falar duvida o quê? Dá ou não? Não. Não dá para falar duvida o quê? Dá para falar duvida de quê? Então esse aqui é um verbo transitivo indireto, portanto não é subjetivo. Viu? Tem que prestar atenção. Não é porque tem verbo transitivo, não é porque tem verbo mais a partícula ser que ela é subjetiva. Tem que ser verbo transitivo direto. Você tem que fazer a pergunta o quê? Então vamos lá. Não é subjetiva, já vimos. Tem dois pontos? Então elimino também a positiva. Tem verbo ser no meio? Não, não tem nem o verbo ser. Então já elimino também a predicativa. Já eliminei aquelas três. Bom, vamos lá. Isso aqui está ligado a verbo ou a nome? Hã? A verbo. Então não, já elimino também quem? Completiva nominal. Só sobrou objetivo direto e objetivo indireta. Já vi qual que o verbo é transitivo e indireto. Então essa é uma objetiva indireta. Agora, aceita-se que todos tenham chance. Vamos lá. É subjetiva? Sim. Subjetiva? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Não veio o verbo ser no início, não veio o verbo convir nem o verbo bastar, mas veio o verbo transitivo. Porque aí sim, ó, quem aceita não aceita algo? Sim. Aceita. Ok. Verbo transitivo direto. O que é que vem depois do verbo transitivo direto mais a partícula ser? Sujeito. Então essa aqui é uma subjetiva. Joia? E aqui, um fato me chama a atenção. 2 pontos. 2 pontos é a mais fácil de todos. Qual que é a 2 pontos? A positiva. Foi bacana que você voltasse. Foi bacana. Qual que é essa? Subjetiva. Por quê? É o primeiro caso subjetivo mais famoso, que é o verbo ser no início. Então esse aqui, subjetivo. O legal é que todos se ajudem. Vem, verbo ser no início? Não, verbo ser no meio. Verbo ser no meio é a segunda mais fácil, que é a predicativa. Convém que ele escreva bem. Convém que ele escreva bem. Convém no início. É qual caso? Subjetivo. Viu só? Aí é só fazer exercício agora. Só fazer exercício. O que é que eu tenho que lembrar? Primeiro, subjetiva. Verbo ser no início. Aqueles 2 verbos. Convir e bastar, ou bastar e convir. E o verbo transitivo direto, mais a partícula ser. Se é o que eu vejo para ele não é essa, aí eu vou ver as 2 mais fáceis. Tem 2 pontos? Não. Se tiver, ela é o quê? A positiva. Se não tiver nos 2 pontos, ela não é a positiva, eu já elimino. Aí vou ver o verbo ser no meio, predicativo. Só sobram 3 se não foram essas. Objetivo direto, objetivo indireto e completiva nominal. Aí eu vou ver, está ligado a verbo?
Objetiva direta, objetiva indireta já elimina a completiva nominal. Não está ligado a verbo, já elimina a objetiva direta, objetiva indireta e é a completiva nominal. Tá? Vamos para o intervalo?